Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana vamos saber quem são os invisíveis da nossa sociedade. Na verdade são mais mulheres, as invisíveis, porque estas são histórias sobre o trabalho das limpezas. É um novo livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, autoria da jornalista Rita Pereira Carvalho. Um retrato das pessoas que fazem limpezas, que não são reconhecidas, nem social, nem profissionalmente, e que muitas vezes se sentem a si mesmo invisíveis. Um livro cruzado com uma peça de teatro atualmente em cena, monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa, da atriz e encenadora Sara Barros Leitão. As duas vão juntar-se na conversa desta semana no Da Capa à Contra Capa. Rita e Sara, bem-vindas. Obrigado pela vossa disponibilidade para falarmos sobre este tema que, de certa maneira, vamos aqui perceber o que ambas têm a ver com ele, porque partimos, de facto, de um livro da Rita, mas também a Sara tem, do ponto de vista da sua atividade dramática como atriz e encenadora, trabalhado algumas destas realidades. Começo pela Rita. Isto são, para quem vai ler o livro, são histórias sobre o trabalho de limpeza. Limpeza em que sentido? Ou seja, vamos introduzir o ouvinte na temática do livro, porque há diversas histórias metidas dentro deste livro, não é? Sim, exatamente. O foco do livro são as limpezas industriais, portanto, as mulheres que limpam escritórios, bancos, empresas, no fundo. E, portanto, não nos centramos nas limpezas domésticas. Sim. Porque aí já cruzaríamos dois mundos e teríamos de fazer outra pesquisa. Portanto, mas são assim tão diferentes os mundos das limpezas domésticas e das limpezas industriais? A questão das limpezas industriais foca-se muito mais nos contratos de trabalho precários. Nas limpezas domésticas isso também existe. Sim. Foca-se no assédio laboral, questões de racismo também, e na invisibilidade que estas mulheres têm na sociedade. Quando vão trabalhar, entram numa empresa antes dos outros trabalhadores começarem a trabalhar, e portanto o objetivo é que elas não sejam vistas. Por isso aqui o livro chama-se As Invisíveis. Exatamente. Ninguém as vê mesmo, Rita? Não há ninguém que as veja? Ou são poucos os que as veem? São poucos. Aqueles que as veem talvez não deem conta da sua presença. Porque, por exemplo, temos... não está no livro, porque depois também continuei a minha pesquisa, mas houve uma situação em que, por exemplo, numa redação, enquanto um direto acontecia, a empregada de limpeza não pode entrar na redação. Portanto, todos os trabalhadores podem estar lá, mas a empregada de limpeza não pode. E, portanto, ela tem de ficar à porta, mesmo que se esqueça de alguma coisa lá dentro, vai ter de esperar que a emissão termine. E isso são pormenores que estas mulheres contam porque se sentem discriminadas. E não têm forma de combater essa discriminação. É suposto serem invisíveis, é isso? Exatamente. Rapidamente, Rita, vamos só aqui percorrer as realidades. E vou pela ordem do livro. Porquê discriminar, por exemplo, as negras, que está logo no início? Esta também é uma questão cultural. Muitas mulheres racializadas estão a trabalhar nas limpezas. Por exemplo, a questão da língua. Elas acabam por não conseguir encontrar outros empregos e as limpezas são sempre a primeira opção. E é um trabalho que depois acaba por se prolongar. Pode ser uma coisa temporária, mas depois acabam por ficar nestes trabalhos. Com jornadas longas, presumo. Sim, de vários locais, eventualmente, é isso? Sim, exatamente. E depois há as que vêm de fora. E quem são estas que vêm de fora? Por exemplo, a pessoa que tenho no meu livro veio do Brasil e chegou a Portugal, ainda não tinha a documentação toda e portanto, uma forma
de encontrar um emprego sem documentação é nas limpezas. Porque aceitam, mesmo sem documentação. Na sua maioria são estrangeiros ou portuguesas que fazem este trabalho? São estrangeiros. Da amostra que a Rita conhece. Estrangeiros. Sobretudo. E há também, depois, as circunstâncias próprias da vida. A Rita fala das mães, das solitárias, das novas e das velhas. Há aqui um contraste geracional que a Rita procurou? Sim. Procurei. A minha pesquisa foi feita essencialmente durante a noite, durante a madrugada, em que acompanhava estas mulheres desde que saíam de casa até ao trabalho. E portanto, aí consegui encontrar pessoas que estão a estudar e que precisam de dinheiro para pagar o curso e, portanto, fazem limpezas. Encontrei uma pessoa que já é reformada, mas que precisa de continuar a trabalhar, porque o dinheiro não chega. E portanto, há aqui este contraste geracional e também esta questão da pessoa que está a estudar, mas precisa de dinheiro para pagar o curso. Sim. Também mostra aqui que as empregadas de limpeza não são só pessoas que não têm escolaridade, e portanto também quebra aqui o estereótipo. Já vamos a esse estereótipo. Eu gostava de chamar a Sara Barros Leitão, que está de forma remota nesta emissão. Nós, quando preparámos o programa, olhámos sobretudo para esta peça que a Sara tem, é o monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa, que é um pouco diferente, de certa forma, da realidade, mas há aqui pontos de contacto, e já agora pode a Sara descrever-nos um pouco a sua peça, até porque há a possibilidade de haver ao longo deste semestre ainda. Sim, é verdade. Olá, muito obrigada pelo convite e desde já os parabéns à Rita pelo maravilhoso livro. Estou quase no fim, mas tem sido de facto um mergulho muito, muito bom esta semana, até porque, e como dizia no início, de facto acho que é diferente o que é o serviço doméstico e as limpezas industriais. Muitos pontos tocam-se, outros não. E acho que a conversa pode ser muito interessante, porque o livro da Rita traz-nos de facto aqui este retrato daquilo que são as limpezas industriais, sobre as quais eu também pensei e investiguei, mas não me debrucei assim tanto, ao contrário do que a Rita dizia sobre o serviço doméstico. Eu fui por esse caminho e então acho que pode ser muito interessante fazermos aqui algumas pontes entre os nossos estudos. Desde já, só esclarecer aqui o meu lugar de fala, porque eu sou atriz e encenadora. Eu não sou investigadora, socióloga, e portanto a pesquisa que fiz, apesar de ser orientada por uma socióloga, é uma pesquisa com um ponto de vista artístico. Mas pesquisou bastante, que eu vi, e aliás também há uma, pode-me clarificar, mas eu também procurei, há até a partilha de alguma investigação que foi feita em relação a esta matéria, não é, Sara? Sim, é verdade. No nosso site da Cassandra, que é a entidade artística que faz este espetáculo, temos uma partilha daquilo que são os nossos materiais de pesquisa, mas debruçámos-nos sobretudo naquilo que era o serviço doméstico e de facto acho que há aqui algumas questões que são distintas e algumas, pronto, que são comuns, mas... Vamos às comuns, se calhar, não? Então, primeiro, podemos começar pelo próprio título, não é? As Invisíveis. Sim. E, de facto, há uma invisibilidade no que tem a ver com as limpezas que é estrutural e que tem a ver com a nossa sociedade. E, ao lermos o livro, vamos percebendo que as mulheres, na primeira pessoa, não é? Vão contando que se sentem invisíveis e que não são cumprimentadas, que raramente se percebe que elas estão lá. Aliás, o livro começa com uma pergunta muito provocadora, que é quantas empregadas de limpeza é que já viu? Provavelmente nenhuma, mas talvez já tenha visto muitas, ou pelo menos uma. E a verdade é que o serviço doméstico, naquilo que... puxando agora o que não é comum, sim, o serviço doméstico é ainda mais invisível do que as limpezas industriais. E digo, não com uma vontade de criar uma tabela do que é melhor ou pior, mas o serviço doméstico acontece num contexto privado, dentro da casa dos próprios patrões, e as empregadas estão ainda mais...
individualizadas, porque elas, enquanto que nas limpezas industriais muitas vezes ainda têm colegas de trabalho, no serviço doméstico elas trabalham muitas vezes sozinhas, de forma completamente individual, naquilo que é uma propriedade privada, da qual, por exemplo, a Autoridade para as Condições do Trabalho não pode interceder. Então, quando uma empregada doméstica faz uma queixa à ACT, a ACT não pode entrar na casa de um patrão para ver as condições em que aquela pessoa trabalha ou às vezes até vive, porque é uma propriedade privada, e isso é diferente, por exemplo, de uma empregada de limpeza que está numa Assembleia da República ou que está num centro comercial, e portanto há uma invisibilidade ainda maior daquilo que é o seu trabalho, porque nem sequer os nossos olhares mais atentos nos transportes públicos nos mostram muitas vezes estas mulheres, como por exemplo o serviço interno, que é uma coisa que existe em Portugal e que tem vindo a aumentar a questão das empregadas internas, curiosamente. Entrevistei, por exemplo, arquitetos e arquitetas que têm em mãos projetos de casas novas que estão a fazer agora e que têm a indicação para ter o quarto da empregada. Isso é algo muito interessante, porque em termos arquitetónicos, na construção dos anos 50 ou 60 em Lisboa, em alguns dos principais bairros em Lisboa, sempre essa tipologia existe, a presença do quarto da empregada, que entretanto, como as famílias foram ficando mais pequenas, deixou de fazer algum sentido. Quer dizer que a Sara detecta o regresso dessa tendência. Sim, eu não sei se alguma vez fez sentido, mesmo quando as famílias são maiores. Eu Sim. acho que ele nunca fez sentido. Ele, na verdade, agora é reconvertido e é muitas vezes até usado para outro tipo de funções dentro das casas, mas como o tipo de organização da sociedade é também muito diferente, porque a precariedade é cada vez maior, as pessoas dividem casa até muito mais tarde, até aos 40 anos, dividem casa com outras pessoas e, portanto, os quartos das empregadas transformaram-se em quartos para estudantes, em quartos para pessoas que estão provisoriamente naquela cidade ou não, mas a verdade é que há um regresso e há inclusivamente indicações a acontecer os dias de hoje das pessoas que estão a pedir estes projetos e que dizem o quarto é demasiado grande, quero um projeto com um quarto mais pequeno. Ou então a vista é demasiado boa, ou então a porta não pode ser para o resto da casa, tem que haver um circuito paralelo. Então, este tipo de ideia de que podemos ter, de que é aceitável ter uma pessoa 24 horas para nos servir, eu acho que é assim o maior resquício esclavagista que nós temos, e é difícil falar sobre isso e aceitarmos isso, porque isso seria aceitar que alguém nasce para servir alguém. E alguém nasce para ser servido. E, portanto, no contexto do serviço doméstico, levanta-se aqui uma questão que eu acho que é muito cara a muitas pessoas que nos podem estar a ouvir, que é dizerem, sim, mas na minha casa é diferente, porque a minha empregada ela é quase como se fosse da família. Sim. E esta linguagem dos afetos, tentando de alguma forma contrariar aquilo que é uma relação de trabalho e insistindo numa linguagem dos afetos, é muito perversa, porque não é pelo facto de nós tratarmos as pessoas como se fossem da nossa família, que ela não deixa de ser uma relação de trabalho. E nós insistimos na linguagem dos afetos porque ninguém quer assumir que é um patrão e que a sua casa constitui um posto de trabalho e que isso implica direito a férias, a horário de trabalho, a remunerações condignas e, portanto, há uma outra questão que queria levantar em relação também ao serviço de limpeza industrial, portanto, a relação das diferenças em relação ao serviço doméstico. A Rita falava que são sobretudo trabalhos, contratos precários que são caracterizados nestas limpezas industriais e, no entanto, esse tipo de contratos ainda poderão estar ao abrigo, por exemplo, de uma contratação coletiva ou têm algumas características que se assemelham àquilo que é um código do trabalho de forma mais global. O contrato do serviço doméstico, pelas especificidades que tem, nomeadamente por ser executado dentro de uma casa individual, é um contrato que ainda aos dias de hoje é feito à margem da Lei Geral do Trabalho. É através de uma lei que foi revista pela última vez em 1992 e que desde então não tem qualquer atualização. Isto significa que às várias revisões que o Código de Trabalho vai sofrendo ao longo dos anos, o contrato do serviço doméstico não é abrangido, nomeadamente, por exemplo, o horário de trabalho. O que reforça a tal invisibilidade de tudo isto. Sim, totalmente. Só para dar 2 exemplos e termino, o horário é permitido por lei aos dias de hoje que o serviço doméstico tenha 44 horas de trabalho semanal
semanais, e isto ainda é permitido, sem falar no serviço interno, ou seja, há uma regulamentação daquilo que é alguém estar 24 horas ao serviço de outra pessoa, e, por exemplo, esse contrato admite ainda que as trabalhadoras, ou trabalhadores, mas neste caso, e como o livro muito bem refere, são sobretudo mulheres, podem receber parte do salário em géneros. Porque como vivem na casa do patrão, como comem na casa do patrão, todas essas despesas são descontadas daquilo que é o salário mínimo. Então este contrato prevê que as trabalhadoras possam receber menos do que o salário mínimo nacional. Portanto, isto são coisas que nos deviam envergonhar a todos e a todas, porque aos dias de hoje, em 2022, e depois de uma pandemia, tal como o livro também refere o momento da pandemia, e é muito importante para a visibilidade daquilo que é as invisíveis, não deveria ser aceitável, desde logo. Rita, quem é que lutou por estas mulheres? Há aqui um capítulo exatamente sobre as que lutam, porque elas se mobilizam na sua própria defesa. Só podem contar com elas próprias, Rita? Não, aqui temos o sindicato, o STAD, que de facto tem lutado muito para melhorar... O STAD inclui os serviços de portaria, vigilância, limpeza doméstica e atividades diversas. Sim, exatamente. E as limpezas industriais estão incluídas neste sindicato e, portanto, um sindicato já muito antigo que tem lutado pela melhoria dos contratos de trabalho e que são responsáveis por algumas greves que acontecem e que têm acontecido nos últimos tempos, que, no entanto, não são tão divulgadas. E como jornalista reconheço essa falha. Porquê? Porque não têm tanta força social, eventualmente. Exatamente, não é? Exatamente. No ano passado as trabalhadoras da CP fizeram greve e as notícias davam conta de que os comboios poderiam ficar sem limpeza. Ou as pessoas que utilizam o comboio poderiam encontrar os comboios sujos. Sim. E não, as notícias não estavam construídas à volta das reivindicações. Exatamente. Delas. Estas trabalhadoras estão há 1 ou 2 meses sem receber o seu salário e estão a fazer greve por isso. Portanto, têm contas para pagar e aquilo que nós dávamos ênfase à questão da limpeza. Certo. De toda a forma, gostava de saber se existem estes pontos de contacto que a Sara estava a sublinhar em relação às trabalhadoras industriais. Tudo aquilo que a Sara sublinhou, onde é que está, na sua perspectiva, o ponto de contacto mais visível? É a precariedade? Porque aqui... Eu também tinha outra dúvida, é saber se estas trabalhadoras também acumulam as duas dimensões, ou seja, trabalho doméstico e trabalho de limpeza industrial. Também. Algumas acumulam porque não conseguem ter um horário completo na limpeza industrial e, portanto, depois arranjam casas para limpar, para conseguirem ter mais dinheiro, claro. Sim, mas a proteção não poderá ser mais forte, apesar de tudo, do que estas domésticas, eventualmente? Sim, porque temos os contratos coletivos de trabalho e apesar de muitas empresas não respeitarem esses contratos, o sindicato consegue ajudar estas pessoas. Sim, e como é que comparamos, há aqui um dado, se não me engano, de uma grande desproporção, por exemplo, com outros países ao nível desta realidade. Portugal aqui aparece, eu não estou a ver aqui agora o dado, tenho aqui agora, não é possível encontrar nenhum país europeu onde a proporção de mulheres entre os trabalhadores da limpeza seja tão alta como em Portugal. Há mais outros dados que comparam Portugal com a Europa neste ponto de vista? Há muito poucos dados sobre o trabalho da limpeza. Mais um dado da invisibilidade, exatamente. Não é? É muito pouco estudado e esta questão de Portugal ser o país que tem mais mulheres a trabalhar na limpeza também demonstra a questão cultural, não é? Em que a mulher há muito tempo que é vista como uma pessoa para estar em casa, a tratar da casa, das limpezas e portanto, isto vai também para o mercado de trabalho. Também há homens? Também há homens, mas nos trabalhos considerados mais pesados. Por Portanto, exemplo? Não são trabalhos de mulheres, no fundo, Então. e temos aqui outra vez esta discriminação.
Por exemplo, na limpeza dos vidros, que é a história que nós temos neste livro, lá está, como é um trabalho mais pesado, os homens ficam com estas funções, limpezas de vidros, quando são coisas mais pesadas, portanto os homens entram aqui nesta parte. Não são muitos. Sim, não são muitos. Sara, na sua pesquisa começou por quase das origens o Sindicato de Trabalho Doméstico. A luta é longa, de facto, mas de facto progrediu pouco. É a conclusão que chegou na sua pesquisa? Sim, mais ou menos, e acho que poderia ser um bom desafio a quem nos ouve que fizesse o exercício de tentar ver o espetáculo e depois ler o livro por esta ordem, isto porque é uma ordem cronológica, ou seja, o meu espetáculo começa em 1867, quando há uma primeira lei em Portugal que regula o serviço doméstico, 2 anos antes do fim da escravatura em Portugal, e passa por 1921, um momento muito importante, fez 100 anos o ano passado, da primeira greve das empregadas domésticas em Portugal, que aconteceu em Lisboa e que parou as casas burguesas no dia 19 de novembro de 1921, e foi um primeiro arranque para um momento de mobilização e para uma mobilização coletiva que daí surgiu, que depois foi estagnada e que volta a ter uma grande força nos anos 70. E o espetáculo conta, sobretudo, essa história de mobilização que vai dos anos 70 até à integração deste sindicato no Estado. E o espetáculo termina precisamente nesse momento. E por isso o livro, quando começa a contar o que é também o Estado com as limpezas industriais, é sobretudo a partir de 1991, que é quando se dá a integração do Sindicato do Serviço Doméstico no Estado, e portanto o Estado passa a representar também as trabalhadoras domésticas, que, por uma série de razões que eu já não estudei a partir daí, o serviço doméstico dentro do Estado começa a deixar de ter tanta importância e passa a haver uma reconversão para aquilo que é a representação destas mulheres nas limpezas industriais. E, portanto, hoje em dia, mesmo o serviço doméstico que é acumulado com o serviço industrial é aquele que tem representação sindical mais presente no sindicato. As empregadas domésticas per si, que não acumulam com limpezas industriais, acabam por não encontrar essa mobilização que existiu nos anos 70 e 80, na minha perspectiva. E, portanto, o que acontece, e posso contar brevemente como é que se dá esta história de mobilização, que é uma história de mobilização das mulheres e que é belíssima e que está completamente invisível na nossa história coletiva de trabalho, que é nos anos, e é muito interessante fazermos esta entrevista hoje com esta rádio, isto porque em 1973, quando as empregadas domésticas, que muitas delas analfabetas, ainda antes do 25 de Abril, ouviam a Rádio Renascença em casa, há o Padre Rego, que resolve fazer uma mesa redonda na Rádio Renascença sobre o trabalho doméstico. E há uma mulher que é convidada, chamada Conceição Ramos, que vai falar sobre aquilo que acha que é o trabalho doméstico, o que é que está mal e o que é que pode ser mudado. E essa mesa redonda, que infelizmente não temos acesso nos arquivos da Rádio Renascença, já fizemos esse pedido e não existe essa gravação. Foi até muito agradeço desde já à Rádio Renascença a disponibilidade em fornecer esse arquivo, mas ele não existe. Gostava de o ouvir. Portanto, mas os relatos que tenho é que foi muito importante essa mesa redonda para um início de uma mobilização coletiva, porque muitas mulheres em todo o país ouviram falar da sua profissão através da rádio, e elas, sendo analfabetas, muitas delas, e pouco politizadas, ganharam uma consciência de classe através da rádio. E, portanto, enquanto faziam as limpezas nas casas dos patrões, apercebiam-se que a sua vida podia ser muito melhor do que aquilo. Então, quando se dá o 25 de Abril, já havia uma comissão pré-sindicato que estava a ser transformada por esta Conceição Ramos e outras companheiras. E portanto, elas conseguem, entretanto, formalizar aquilo que é o Sindicato do Serviço Doméstico, que só conseguem legalizar em 76, e fazem 17 anos de lutas extraordinárias. Elas ocuparam 3 prédios no país, ocuparam mesmo, prédios que estavam devolutos e elas ocuparam, um em Lisboa, um em Évora e um no Porto, ocuparam o prédio inteiro e criaram uma cooperativa de serviços domésticos chamada Cooper Cerdo, que tinha como objetivo
precisamente criar uma rede de serviços domésticos, mas através da cooperativa. Aquilo que hoje em dia acontece muito para as limpezas industriais, por exemplo, que são uma terceirização daquilo que é o trabalho, através de empresas de outsourcing ou empresas de limpeza, e isso acaba por ser muito bom para muitas instituições, porque não têm que lidar com as empregadas, elas contratam a empresa e a empresa é que contrata as empregadas. E, portanto, há uma terceirização daquilo que é o trabalho, e isso a Rita poderá muito melhor do que eu falar dos problemas que traz essa relação, mas estas mulheres criaram esta cooperativa para que, em vez de haver a ideia da empresa em que há um patrão que fica com o lucro e depois as empregadas recebem muito, muito menos, todo o lucro é distribuído igualmente pela cooperativa, e esta cooperativa executa não só empresas domésticas, como tem uma lavandaria comunitária, uma creche comunitária, um refeitório comunitário, isto desde 74 até aos anos 90, e tem como objetivo, e elas diziam isto, que é usar a sua força de trabalho não para servir a burguesia, mas para servir o proletariado e as suas companheiras. Ou seja, como é que nós podemos tirar da esfera doméstica aquilo que são os trabalhos domésticos e dar-lhes uma visibilidade pública, nomeadamente através de lavandarias comunitárias. Porque é que a roupa tem que ser lavada em casa, reduzindo a mulher à sua invisibilidade dentro de casa? A partir do momento em que a mulher vem para o espaço público e cruza os transportes públicos com a roupa e a lava numa lavandaria, isso passa a ser visto como trabalho, como tempo de trabalho. E o refeitório, por exemplo, era uma forma de aliviar as mulheres a fazerem as marmitas dos maridos, porque de forma muito barata poderiam ir buscar ali aquela comida e quando chegassem a casa, depois de uma jornada de trabalho remunerado, não tinham de acumular uma dupla jornada de trabalho, cozinhando, etc., porque podiam recorrer à cooperativa nessa ajuda da realização da comida, o que hoje nós temos, mas claro, de uma forma capitalista, não é? As empresas de distribuição de comida, etc., aqui era uma forma mais de partilha de recursos. Solidário, de certa forma? Sim, mais solidária sim, porque era bastante mais barato e, portanto, tinha como objetivo ter um valor que conseguisse ser comportado por qualquer trabalhador e qualquer operário. Certo. Rita, como é que funciona o esquema? É muita subcontratação, estamos a falar de muitas empresas que prestam os serviços. Qual é a proporção, na realidade? A maioria, a grande maioria? Sim, a maioria das empresas contratam outras empresas para ter estes serviços de limpeza. Um dos casos é o Estado, que contrata empresas externas para ter os serviços de limpeza. E eu gostava de focar a questão do Estado, porque existem muitos casos de empresas que deixam de pagar às trabalhadoras, e nestes casos aquilo que o Estado faz é rescindir o contrato com essa empresa e fazer um novo com outra empresa. No entanto, a empresa anterior continua a não pagar os ordenados e a empresa nova não vai pagar ordenados de um tempo que não é dela. Portanto, Rita, sim. Desculpa interromper, mas há bocado falou exatamente da CP e dessa greve que eu acompanhei de perto, e ainda é mais gritante quando as novas empresas que são contratadas são compostas com os mesmos órgãos sociais das empresas anteriores. Exatamente. Ou seja, criam-se novas empresas com os mesmos patrões, fazem-se contratos públicos com essas pessoas e ficam ordenados em atraso sucessivamente. Portanto, Exatamente. é gritante. O Estado é o principal responsável por esta precariedade. Desculpa interromper, mas eu adorei o exemplo que deu e acho que é extraordinário. É isso mesmo, porque o Estado, no fundo, aqui parece ter só um critério, que é ter a empresa mais barata. Mas ter uma empresa mais barata significa que são os trabalhadores que recebem menos. E não olha sequer para os órgãos sociais das empresas, porque muitas empresas fecham, abrem no dia seguinte com outro nome, e são contratadas pelo Estado. E as empregadas de limpeza ficam sem receber aquele dinheiro. Há casos em que o sindicato foi para tribunal com estas empresas e há também casos em que o Estado foi obrigado a pagar uma parte. Portanto, paga a empresa antiga, paga a empresa nova e paga também o Estado, porque tem uma responsabilidade social. Rita, o que é que aconteceu durante a pandemia, quando muitas empresas foram para casa, digamos assim, em teletrabalho? Ficaram só estas pessoas a limpar estas empresas? Sim, exatamente. Hospitais, a Assembleia da República, que é um dos exemplos que temos no livro,
Os escritórios que fecharam também mandaram as trabalhadoras da limpeza para casa e, portanto, estas trabalhadoras acabaram por ser colocadas noutros locais, como hospitais, que foram os sítios que precisaram mais. Mas mantiveram de a maior parte dos vínculos que tinham? Sim, nestes casos muitas mantiveram, outras não. Ainda assim, portanto, quando toda a sociedade se fechava para se proteger de um vírus, elas saíram à rua sim. E em transportes públicos para vir fazer este trabalho essencial. Sim, exatamente. E eram... Sem nenhum tipo de compensação? Nenhum. De todo? Não, claro que não. E se calhar posso fazer aqui um paralelo com o trabalho doméstico. Era isso que eu queria pedir, exatamente. Pergunta. Era isso. Fantástico, porque de facto aqui é que se nota então a grande diferença daquilo que é o trabalho doméstico e o trabalho das limpezas industriais, sobretudo pelo tipo de vínculo que tem. Porque a maior parte das trabalhadoras domésticas não tem qualquer tipo de contrato de trabalho, portanto elas estão completamente desprotegidas. E se isso é terrível no dia a dia, porque não têm seguro, porque não fazem as suas contribuições, não têm qualquer rede, portanto podem ser despedidas a qualquer momento. Isso, em última análise, no final da sua vida, vai ser ainda mais terrível quando perceberem que não têm direito a uma reforma, não conseguem pôr baixa e, portanto, tudo isso é completamente dramático e deve-nos desde já preocupar. E o que acontece com a pandemia é que se muitas empresas, por causa dos contratos que têm, mesmo uma paralisação forçada, têm de continuar a cumpri-los e podem até recorrer a ajudas do Estado, nomeadamente através do layoff, etc., em que podem reconverter algumas funções, seja o que for, quando não existe um contrato escrito, quando é apenas uma questão apalavrada, que é como, na verdade, é a maioria das relações de patrão-empregada de limpeza na sua casa, empregada doméstica, e num contexto de um vírus que nos coloca a todos em confinamento com medo do outro, estas empregadas são, desde logo, dispensadas. É a primeira pessoa a ser dispensada, porque é a pessoa que trabalha dentro da nossa casa, portanto, é o elemento exterior que pode trazer o vírus cá para dentro. E, portanto, elas são dispensadas sem direito a qualquer tipo de remuneração, qualquer tipo de compensação, e são mulheres que, por não estarem integradas naquilo que são os descontos para a segurança social, também não têm acesso a nenhum apoio da parte do Estado. Portanto, é assim a coisa mais horrível que pode acontecer. E, portanto, eu recebi relatos não só de mulheres que são assim totalmente postas de lado, mas também outras que são forçadas a ir trabalhar, porque as famílias, agora que estão todas em casa, precisam mais do que nunca da sua empregada para fazer o almoço, o jantar, as várias refeições, ir às compras, enquanto a família pode confortavelmente ficar em isolamento. E estas mulheres, por exemplo, não só, como o livro explica, têm de passar os transportes públicos até chegar àquelas casas, como, por exemplo, recebi um relato de uma mulher que era obrigada a andar de máscara, evidentemente, mas ninguém da família andava de máscara, como se ela fosse a única pessoa que pudesse ser portadora do vírus e não ser contaminada. Portanto, a família, como estava em casa, estava sem máscara, mas ela que chegava lá tinha que ter máscara. Portanto, não havia este cuidado com ela. Isto só para dar assim alguns exemplos gritantes. Caminhamos para o fim. Rita, como é que é ser trabalhadora nestes serviços e ser mãe ao mesmo tempo? A questão da família, como é que se gera? Há os relatos, eu não acho que as pessoas devem ler o livro, mas de qualquer maneira, Rita, isto é uma vida feita muito antes de todas as pessoas quase acordarem e que acaba muito tarde. Como é ser mãe e empregada uma trabalhadora no serviço industrial? Claro, o facto de as mulheres terem de acordar muito cedo, 3, 4 da manhã, implica que os filhos também tenham de acordar a essa hora, seja porque vão para a ama ou, em alguns casos, têm de ir com as mães para os locais de trabalho. E só depois é que vão para a escola. Portanto, conseguem ir com as mães para o local de trabalho? Conseguem. Conseguem porque ainda não há trabalhadores nos escritórios, por exemplo. E, portanto, as crianças podem ir. Nem todas o fazem. Acredito que se todas o fizessem, provavelmente as empresas não deixariam que isso acontecesse. Mas algumas, sim. Mas com ordenados baixos, ainda têm que arranjar alguém que lhe ajude na sua rotina com o filho logo de manhã. Sim, exatamente. Portanto, têm esse
extra. E quem são essas? Onde é que está essa rede geralmente montada? Nas zonas de residência? Sim, nas zonas de residência. Muitas vezes encontram uma amiga que não está a trabalhar e que pode ficar com o filho. E que o leva à escola, eventualmente? Exatamente. Ou que fica também com as crianças todo o dia. Sim. A rede familiar em alguns casos, mas muito poucos. E depois, como estas mulheres trabalham o dia todo, significa que vão chegar a casa muito tarde e elas próprias reconhecem que há muito da infância dos filhos que sentem que estão a perder. Ficam os filhos entregues a outros durante todo o dia? Sim, exatamente. E também falamos de famílias monoparentais, em que as mães têm toda a responsabilidade. Portanto, não têm como dividir esta responsabilidade. Sim. Há aqui um outro ângulo que eu acho que também aproxima, que tem a ver com algo geográfico. Rita, fala também das cidades mais pequenas. É diferente a realidade nas cidades mais pequenas? Sim, é diferente porque nas cidades mais pequenas estas mulheres estão mais isoladas e, sobretudo, a nível de conhecimentos de direitos laborais, eu percebi que ainda existe muito desconhecimento. São pessoas mais velhas que trabalham nas limpezas, nas cidades mais pequenas, e portanto, há aqui quase uma submissão às entidades empregadoras. Uma das mulheres contava que não tinha folgas, mas que às vezes pedia e dava sempre para arranjar alguma coisa, ou o pagamento não era feito sempre no mesmo dia, às vezes atrasava, ou não podia escolher se podia receber o subsídio de férias em duodécimos ou inteiro. Portanto, há aqui muitas questões que elas não sabem como é que funciona e, portanto, sujeitam-se àquilo que os patrões dizem. Sara, na sua pesquisa também encontrou este êxodo do rural para o urbano, em que alguém vem fazer um serviço doméstico à grande cidade e vai ficando e eventualmente até se torna tal empregada interna? Sim, aliás, isso é a história das mulheres portuguesas, que quando é escrita não pode negar esse facto, porque ele é comum a milhares de mulheres que nos anos 40, 50, 60 vinham do interior para o litoral, sobretudo para as casas burguesas, para trabalhar como criadas de servir. E elas vinham ainda em crianças, vinham com 8 anos, com 10 anos, com 11 anos, cuidar daquilo que são outras crianças, em que as outras crianças iam à escola e ninguém se questionava porque é que aquela criança, que também habitava aquela casa, não ia à escola, porque é que tomava conta de crianças da sua própria idade. E isso acaba por criar uma relação total de dependência com aquela família, porque não conhece o resto da cidade, não conhece o mundo, não tem mundo, e portanto o mundo que tem é aquele que os patrões lhe proporcionam, que é sair de 15 em 15 dias, 4 horas por dia, ao domingo, e isto acaba por... portanto, elas vêm como empregadas internas, não é? E isso é uma história das mulheres portuguesas, que agora já não é tanto assim, mas que o livro explica muito bem esta questão da reconversão das mulheres imigrantes, das mulheres negras, e hoje em dia aquilo que nós vemos é, sobretudo, quem ocupa este tipo de trabalhos são mulheres negras e imigrantes que acabam por ficar como empregadas internas nas casas das famílias. Sara, para terminar, onde é que vamos poder ver a peça nos próximos tempos? Vamos poder vê-la no Porto, no Teatro Carlos Alberto, em Famalicão, em Paredes de Coura, na Covilhã, no Cacém, enfim, basta ir ao site www.cassandra.pt e encontram várias cidades por todo o país onde vão poder encontrá-la. Muito obrigado, Sara, pela disponibilidade para estar neste programa aqui com a Rita Pereira de Carvalho. Muito obrigado a ambas pelo testemunho em relação a este tema, As Invisíveis, histórias sobre o trabalho das limpezas, mais um novo livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que trouxemos a este programa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Programa que pode encontrar na versão integral, em podcast, nas plataformas digitais habituais, também no site e na aplicação da Renascença, além da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Programa esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para debater outro tema da atualidade.